Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo ótimo, Gonçalo. Boa noite. Boa noite, boa noite. Como você está? Tô bem, bem, bem. Aqui domingão, aí também, né? Mas aqui já mais tarde. Aí as meninas saíram para tomar um sorvete para eu poder estar aqui com vocês com calma. Senão essa casa não para. Ó, que ótimo. Obrigado por ceder esse tempo para falar com a gente. Aqui é boa tarde, né? Uhum. Muito obrigado, apesar de toda a diversidade, né, do horário, a questão, tudo mais do seu próprio trabalho também, que eu sei que você faz muitas coisas, então muito obrigado por nos ceder esse momento de live. Nada, imagina. É um prazer, né? Chica da Silva foi um marco para todos nós. E é um orgulho saber que tem gente como você que segue, ah, ou seja, puxando a novela como sucesso, um amante da Chica da Silva, que realmente foi uma novela fantástica, para quem curtiu mesmo, e foi além fronteiras, então isso foi muito legal. A gente é reconhecido em vários lugares do mundo com uma obra fantástica, isso é um orgulho, por isso estamos aqui, tinha que estar aqui, né? Óbvio, como parte integrante da Chica da Silva. Que ótimo, esse dia é maravilhoso. Estou muito feliz, eu não imagino o quanto. Gonçalo, eu tenho visto, né, eu verifiquei algumas informações que você já vivia no Brasil antes da novela Chica da Silva. Você já estava aqui, tanto que você participou de Malhação também. Eu fiz o primeiro ano de Malhação, eu entrei no primeiro dia de Malhação, foi uma loucura. 2 dias depois, um Ibope fantástico. Eu não posso precisar, mas se não foi 36, foi 46 de share, uma coisa assim, foi uma loucura. Foi uma coisa absurda que ninguém esperava, porque era uma novela, a Malhação, né, era uma novela pioneira, onde estavam ensinando, seria uma escola de atores, Sim. já com cenas e tudo. Então foi uma escola para todos nós e foi um boom. Eu fui para o Brasil em 95, porque eu me formei no México. Eu estudei no Centro de Educação Artística da Televisa há 5 anos. Eu me formei no México, fiz o conservatório, equivalente ao conservatório de lá, porque conservatório no Brasil é de música, mas aqui em Portugal a gente se forma como ator no conservatório. Então, que não é de música, são conservatórios diferentes, mas têm o mesmo nome. E eu fui para o Brasil em 95, quando me formei, aí fiquei apaixonado pelo Brasil, e foi uma loucura, né, porque eu tinha um contrato de exclusividade com a Televisa, se formaram 27 da minha turma, e os 2 primeiros tinham direito à exclusividade, e no meu teste final eu fiquei em primeiro. Então eu tive uma exclusividade que nunca usei, porque voltei ao México para dizer adeus à exclusividade e entrar no Brasil. A loucura, né? Porque eu não tinha trabalho, não era conhecido, não tinha apoio de ninguém, e fui mesmo com uma mão à frente e outra atrás. E é um orgulho agora ver que vários portugueses já estão aí na linha de frente da Globo e outras emissoras também. E é muito legal ser um dos pioneiros desse caminho, porque na época não era muito fácil. Eu fazia muito teste, a gente vivia de teste, ator vive de teste, né? A gente ganhava R$ 10 por cada teste, no Rio, em São Paulo já pagavam 30, e eu tinha umas 10 camisetas, minha mochila, e eu ia de lugar em lugar, porque é um calor, né? Ônibus, muito calor, então eu suava, aí trocava de camiseta, e outro teste, outro teste. E quase nunca pegava os testes, mas quando pegava era uma felicidade. Mas dava um Eu din-din, imagino. dava pra gente sobreviver, né? Você falando sobre isso me fez lembrar uma citação, na verdade, uma declaração do Antônio Marques, em que ele fala que ele escolheu trabalhar em Chica da Silva para ter oportunidade de trabalhar com a Avancini, porque se fosse olhar faixa de salário, estava mais ou menos quase que a mesma coisa que se paga em Portugal para o que se pagava no Brasil naquela época, nos anos 90. Você também escolheu estar em Chica ou fez o teste para Chica para Cara, ter a essa minha entrada na oportunidade? Chica foi muito, muito controversa, foi muito, muito difícil. Eu, eu fiz um teste, imagina, cara, eu começando a minha carreira, né? Já formado, já tinha base, mas muito inseguro, e era o Walter Avancini, né? Que não era tão grande de tamanho, mas tinha um peso na imagem que fazia um monstro Avancini, que eu fui para lá com essa marca. Era muito jovem.
muito inocente. Então eu, quando fui fazer o teste, foi um teste ao vivo, e eu fui fazer um teste com a atriz, eu não me lembro, acho que era a Tereza, que fez a Micaela. Teresa Serquerra. Exatamente. Então, e ela tinha acabado de saber, tinha acabado de sair da sala do Avancini, em que ele deu um não para uma personagem e lhe deu outro, lhe deu Micaela. Ela não ia fazer Micaela. E ela ficou muito triste. Então, quando ela saiu, ela estava chorando. E tinha que entrar comigo para fazer a cena. Ou seja, eu nervoso, ela chorando. Aquilo não podia correr bem. Eu fiquei muito preocupado com ela, que ela estava fazendo a cena, mas estava no outro planeta. Uhum. Eu no outro planeta fiquei também. E o Avancini olhou para mim, me botou a mão na cara, muito bonitinho, é muito nervosinho, né? Não, 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 não dá para esse papel, não, não dá para esse papel. Epá, eu fiquei triste, muito triste, fui para casa chorando. Aí a Silvana Nascimento me E disse qual era o assim que papel? era. Desculpe interromper. Diga. Eu Qual não era o sei. papel que você iria Sabe que eu fazer? não sei qual era o papel, porque a gente estava fazendo vários testes e ele que ia de acordo com a personagem. Eu não sei se aquela cena não era uma das cenas do personagem que o Murilo Rosa fez, com a das Martim. dores. O Martinho, eu não sei se era uma dessas cenas, não posso precisar. Mas era um personagem assim audaz. A cena era audaz, mas ela, nem eu estávamos audazes, completamente fora. Aí a Silvana me liga e diz: Gonçalo. Eu sei que ele te mandou embora, mas também a situação foi atípica. Ela gostava muito de mim. Eu quero te colocar nessa novela, porque eu quero te colocar. Eu sei que você tem potencial e ele vai te ver. Tem uma cena aqui no início da novela, que é só uma cena, com a Chica da Silva, dois dragões. Vocês entram numa cena muito engraçada, porque ela tira a roupa de vocês, ela seduz vocês, depois vocês ficam nus e ela foge com a roupa. Então é uma cena cômica. Eu fiz essa cena. E, cara, sei lá, os universos, né, conspiram a favor ou não, aquele papel era para mim, o Macário. Então, e foi criado, foi um papel que não existia. Isso foi um orgulho muito grande, porque o Avancini olhou e viu assim, eu gostei daquele ator que fez a cena do Nu, esse garoto é bom. E na época, havia o Luciano Rabelo, que ia fazer um papel que era par romântico com a Adriane Galisteu. Algo não Dragão funcionou, Amaro. né? Exato. Algo não funcionou na imagem, que o Avancini retrocedeu isso, tirou o Luciano e me coloca a mim na frente de combate com o Adriano Galisteu, que estava entrando para marcar a mídia da novela. E para eu ser par romântico. Então aquilo foi muito delicado para mim e para o Luciano, que eram os amigos, ou seja, sair uma peça e entrar outra, e você ocupar o lugar de uma peça. É muito delicado. Mas a gente falou muito e tal, eu tive que ser do lado dele e tal, até porque a gente não tem culpa, né? Essas coisas acontecem. É uma escolha do diretor. E aí eu entrei. Aí eu entrei na novela, fui fazer a cena do estupro, o Avancini gostou, aí entre o Valcir e o Avancini, eles foram me dando papel, foram testando, cena a cena, botando mais texto, até que o Avancini passou no corredor e disse assim: pô, então tu é ator e vem quase chorando no teste, pô. Então você é ator, você é formado, cara. Eu falei, não, naquele dia tava nervoso. Eu falei, eu não sei essa imagem que eu tenho. Quando a gente fica com medo, e vai embora rindo. Eu imagino. Você falando dessa cena com a Thaís Araújo, que é a sua primeira cena, e é a cena assim que ganha a maioria dos telespectadores quando vê Chique pela primeira vez. Pela audácia da cena, né, de colocar uma menina ali numa época, falaram que não tinha 18, mas a gente sabe que era 17, Nós né? estava Numa a cena dona ali Mercedes do de. lado. Dona Mercedes estava do lado, acompanhando as filmagens. Hum. A E mãe, várias outras pessoas, a gente consegue ver na foto que eram muitas pessoas dentro, ali 60, naquela cachoeira. 60. Sessenta. Foi o nu mais explícito que eu fiz na minha vida. Nunca fiquei nu para tanta gente. Não, no teatro já fiquei para muito mais. Mas sim, mas é constrangedor. O Avancini, houve uma hora que ele pediu para tirar as pessoas de cena. Não, não foi nessa cena. Foi noutra. Eu com a Adriane e com uma jiboia. Isso foi outra cena. Tinha Uhum. 60 repórteres e ela estava seminua, só o peito de fora e de tapa-sexo. Quando ela exigiu tapa-sexo, eu também botei, obviamente, para não constranger a atriz. E foi uma cena muito complicada.
muito complicada, com muita gente fora, noite, eram 2 da manhã em Xerém, tava muito, tinha vento, ela tava com frio, aquilo foi uma cena muito delicada de fazer, mas correu. E você teve medo da jiboia? Tinha medo naquele momento dessa cena? Cara, eu não, porque eu já tinha tido jiboia. Eu já tinha tido uma jiboia pequenininha que me acompanhou no meu conservatório todo no México, na escolaridade, 4 anos. Aí eu dei a jiboia antes de vir para cá. Mas eu dei por outras razões, porque ela já tinha, ela sabe que a jiboia só come animal vivo, né? Ela tem que matar o alimento, então eu tinha que botar um ratinho lá no aquário para ela matar e tal. Quando eu voltava, o ratinho ainda estava lá, ou seja, ela não tinha comido. Então, e elas se suicidam se você não sair. Então eu tive que sair 2 dias, aí eu falei, eu vou dar, doei a jiboia para o zoológico. Então eu não tenho muito medo de répteis e eu faço cenas tranquilo com isso. Não, imagino. Ainda falando dessa cena que você está citando agora da jiboia, houve uma preparação para ela ou não? Foi basicamente você tira a roupa Não, e tinha vai lá ter um um cara, era uma ritual? jiboia muito mansa, era uma jiboia. Não, a cena é que a Chica da Silva, ela para enfeitiçar a Clara, que estava traumatizada porque me reconheceu no estupro, e eu tentando aproximar dela, porque o dragão Macari estava apaixonado por ela. Sim. Então ele queria se aproximar, a Clara. Então ele. E foi cruel, que eu vou te falar uma coisa. Eu fiz uma cena agora mudando de assunto, não, falando da mesma cena. Você sabe que quando a Adriane a personagem a Clara morreu, tinha uma cena linda, que ela era queimada, né? A Chica mandava queimar ela. Mas foi justamente quando queimaram no Brasil aquele mendigo numa estação de ônibus e tal. Então havia uma coisa muito forte com isso do queimar. Então eles foram obrigados a retirar essa cena da novela. Porque a minha melhor cena era quando eu ia chegar chorando pro corpo dela. E essa não apareceu. Fiz uma cena de 6 minutos, linda, linda, linda. Talvez a minha melhor cena na novela, mas tiveram que cortar porque não bateu na coisa do. Foi um índio. Quando queimaram um índio, não sei, agora com Sim. essas coisas, não sei se se pode dizer índio, índio. Agora a gente tem que ter muito cuidado com como fala agora com as coisas, né? Eu não tenho, graças a Deus, sou uma pessoa. Minha mãe é brasileira, minha mãe é de Belém do Pará. A terceira, minha tetaravó era índia da Amazônia, por isso eu tenho uma ligação com o Brasil muito forte já desde antes. Então, a novela Chica da Silva, para mim, foi um marco, né? Porque foi um marco e foi uma nostalgia, porque você sendo luso-brasileiro, você, aqui em Portugal, eu sou o Brazuca, e aí no Brasil, eu sou o Tuga. Então, aquela questão da colonização bateu muito mal, né, para todo mundo. Né? A colonização, tanto espanhola como a portuguesa, foi muito radical, foi feita de uma forma muito cruel, que naquela época não era cruel, era o que eles viviam, mas nos nossos dias de hoje é muito mal visto. Então eu vivi ali muita coisa, quando eu via a coisa dos escravos, me mexia muito, muita vergonha, sabe? Vergonha de carregar um lado português da bandeira que dizem que, pronto, esses caras fizeram isso. Claro que não somos nós, foram os nossos antepassados, com outra realidade, mas foi uma coisa muito forte de ver. Houve cenas muito fortes, muito bem feitas, atores muito bons executando chicotadas, que não levavam, obviamente, mas coisas muito fortes, coisas com racismo. A gente abordou ali temas muito fortes. Foi uma novela fantástica. Eu não sei se essa novela poderia ser feita hoje, nos dias de hoje. Com certeza não. Se fosse, como na verdade há uma ideia de remake, inclusive a Nilza, que é uma das nossas seguidoras e moderadoras do Facebook, ela pergunta para você: há uma possibilidade de remake em 2025? Caso você fosse chamado, você participaria? Na hora. Na na hora. Me encantaria ver a evolução do Dragão Macário ou de outra personagem. Nossa, e hoje estou completamente diferente como ator. Eu era tão novinho. Eu tenho visto as cenas que você coloca. Muito obrigado. Não sei como é que você vai conseguir esse acervo, é maravilhoso. E eu fico emocionado. Outro dia a minha mulher, minha filha tem 8 anos, ela olhou para mim, papai, mas isto és tu? Eu sou, filha. Sou. Pai, mas estavas com o cabelo todo branco. Não, é peruca, filha. Ah,
Epá, mas tão novinho. Eu falei, tá me chamando velho? Não, estás diferente. Mas é assim. Que ótimo. Voltando na cena da Chica, porque essa é icônica, a gente tem que falar um pouco mais. Uma das coisas que chamou muita atenção, principalmente do público brasileiro e latino, é os takes no seu corpo e no corpo do Dagrão que estava ao seu lado ali, principalmente a questão da bunda pra cima, né? Sim, O claro. pessoal fala muito daquela cena. Houve a questão do tapa-sexo ali, eu vi pelas Não, não, fotos não, 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 que não, você não, nada. não tinha Nada, tapa-sexo. tanto que o outro ator, cara, tá me falhando o nome, que fez comigo essa cena, ele, ele, ele tiveram que colocar base na bunda dele por causa da cor. Ele tinha uma marca muito grande de sunga. Ah, Eu não tinha, porque eu volta e meia fazia nudismo. Então eu tinha o corpo todo queimadinho, paralelo, e ele não. Então e eles tiveram que colocar, não, a gente estava nu, pelado. Não é, eu vou te falar que foi constrangedor. Talvez a cena mais constrangedora da minha vida. e Era que muita você lembra gente, querida, era em muita relação gente a lá Thaís? fora. Era O que muita você lembra em relação gente. a Thaís A Thaís, nessa cena? a Thaís, como tinha 17 anos, não podia aparecer. Essa cena só apareceu quando ela fez 18 anos. Que eu lembro bem disso. Foi no dia que ela fez 18 anos, a gente teve uma festa na Manchete, lá no prédio da Block, Sou Imagem, lá em cima, no Flamengo. Era no Flamengo, era. E a gente foi lá nessa festa, enfim, foi só aí que apareceu. Mas era água muito fria. E o que é que acontece? Eu não fiz a coisa da temperatura. Os bombeiros estavam lá, deram uma cachaçinha pra gente, para ficar quente. Aí tomei um pouquinho de cachaça e fiz a cena. Só que eu fui com a vontade. Eu sou o primeiro dragão que mergulha. E eu mergulho de cabeça. Cara, quando eu mergulho de cabeça, eu sinto aquele gelo, me congelou daqui a aqui. Quando eu venho para cima, eu venho travado. Cortou a cena, volta. Aí me tiraram. Eu congelado, quase hipotermia. Pô, você não sabia que a água estava gelada? Não, cara, a gente não fez ensaio. Aí o Vancini veio, pô, que loucura, cara. Vocês nem botam os atores para sentir a água, tá tudo doido. Vamos lá, de novo, seca, com o cabelo. Teve que tirar cabelo, botar aplique de novo, tudo seco, de novo. Aí entra. Já não entrei de cabeça. Aí já fui de pé para sentir a temperatura, mas já estava gelado antes, tinha gelo na mão. E aqui, para poder já estar na temperatura mais certa. E aí ela vinha, tirava a roupa e saía. Foi um dia e meio para fazer essa cena. Uau! Um dia e meio. É o início da novela. Não sei se não foi a terceira cena a ser filmada. Não sei se não foi, que a gente foi tudo em Diamantina, a gente começou a gravar em Diamantina. E Sim, essa cena foi em Diamantina. Isso eu lembro bem. sim, foi. Foi naquela cascata super famosa em Diamantina. Verdade. Falando sobre o seu personagem, você falou que, na verdade, foram escrevendo para ele. E uma das cenas também que remete muito a você no início da novela é a cena, então, do abuso com a Galisteu ali e o Fernando Vieira, que era o Dragão Bonifácio. Ele falou pra gente, não sei se você chegou a ver o vídeo, sobre como foi a sua escolha, que na verdade ele que te indicou para participar da cena, que a princípio você não faria. E aí eu gostaria que você pudesse contar a sua versão de como você foi parar nessa cena e como foi todo esse processo, que a gente sabe que é uma cena que não foi fácil Olha, querido, de ser produzida. essa versão do Fernando, né? Fernando Vieira. Fernando Vieira, não conheço, não conheço. Eu sei que o Avancini foi nessa hora que ele quis me incluir na novela, e se eu lembro, agora se foi recomendação dele, só se foi ele com o Avancini, eu não soube. Eu não sei se ele tinha esse approach com o Avancini, mas não estou dizendo que é mentira, apenas estou dizendo que eu desconheço essa realidade, porque eu sei que na época foi o Avancini que queria me colocar na novela, então ao colocar-me nessa cena, ele já tinha toda a historial do Macário. Ele já sabia que ia fazer um arrependimento depois do estupro para colar. Porque nessa hora ele queria me colocar como par romântico dela. E tanto que eu fiz a cena com ele, eu fiquei na parte baixa, ele está num parto, e tinha o Altair Lima na parte do peito. Foi uma cena muito, muito dura, muito real, principalmente para a Adri. A Adri sofreu um pouco ali. Ela sofreu um pouco.
que foi muito verdadeira. Éramos nós três aquilo era um cubículo pequeno e tinha também dois câmeras e o cara do som com a perche. E eu lembro bem que o Altair, quando vai ao peito da Adriane, ela fica, ai, sentiu, começou a chorar de verdade. O Avancini chega, não para de gravar, não para, olha para ela e falou assim, linda, não deixou nem ela respirar. Era um metro, Avancini. Linda, maravilhosa, fica aí, ó, maravilha. Quem é que diz que a Adriane Galisteu não é atriz? Quem diz? Força, Adriane. Vamos lá, de novo. Tá demais, Adriane. Ela não teve tempo. E começou a chorar. O que ele faz? Ele aperta na boca, aperta no olho e faz um zumba. Quem é que diz que realmente a Adriane Galisteu não era atriz? Ou seja, ele sacou uma cena de uma pessoa que realmente não era atriz, não tinha preparação nenhuma, mas não tinha técnica. E ele soube ir ao encontro da pessoa, saber como sacar a emoção certa para passar para o audiovisual. Incrível. Incrível, mas doloroso, um método doloroso, muito vivencial para a Adri, né? Ela não deve ter gostado, aquilo foi muito invasivo, porque não prepararam nada. Eu fiquei com a parte baixa dela, obviamente eu nunca toquei no sexo da atriz, nunca, jamais. Você finge, você faz caras e bocas, mas não está lá tocando, né? É uma questão de respeito, uma questão de profissionalismo, e não é elegante. Com certeza. Ela pediu alguns toques para você ao longo da trajetória de Chica da Silva, porque vocês tiveram muitas cenas juntas. A gente trocava muito, a gente jogava muito. A gente trocava muito. Ela tinha uma postura muito humilde. Ela entrou, imagina, tinha acabado de fazer Playboy, né? O Ayrton Senna tinha morrido. Ela tava a mídia toda em cima dela. E ela entrou. E para nós era uma pessoa que, pô, bacana. Eu não tenho preconceito com nada, sabe? Eu sou uma pessoa completamente out of preconceitos. Porque eu não, cara, nunca entrou. Minha mãe, imagina, eu tenho coisa de índio na veia, eu tenho português, eu tenho um monte de vida, eu não tenho isso. Racismo, os preconceitos, isso não é para tirar uma onda, uau, tô moderno, não, sempre fui assim, os meus amigos sabem que eu sempre fui assim. Agora, aquilo ali aquele método Avancini, voltando nesse tema, era um método muito vivencial. E isso, para os atores, nem toda a gente sabia lidar com isso. Então, a Adriane entrou numa situação muito delicada, que ela vinha com a imprensa toda atrás, mas tinha que fazer um papel. Então, ela se agarrou aos atores. Ela vinha pedir assim, vem cá, você acha que isso, como é que é a emoção, como é que eu saco isso? E eu olhei e falei, não. Nomeadamente, na cena que eu fui, agora eu lembrei bem, na cena que eu vou, e ela, Clara, ela vem para trás, ela reconhece o Dragão Macário pela primeira vez do estupro, e eu vou lá para tentar ver a Clara, tô sempre pedindo a Chica, deixa eu ver a Clara, peço ao Zé Mulher para ver a Clara, e quando eu chego lá, ela se assusta. Nessa cena eu lembro que ela veio perguntar a mim e ao Piva, que é excelente ator, vem cá, você acha que tá muito over? O Piva olhou para mim, foi muito engraçado, eu olhei para ele, e assim, fala, Gonçalo. Eu falei, acho que você podia reduzir muito, porque ele vai fechar no seu plano. Então tudo isso fica gigante. Se você fizer só a intenção e sem caras, sem respiração, fica melhor. Aí ela foi doseando, estava uma coisa muito... E aí a gente foi doseando. Assim como eu aprendi muito, né? Eu aprendi muito, 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 muito. Com a Drica, com o Jaime Periá. Eu ficava observando o Jaime Periá. O Jaime Periá, para mim, é um ator mágico. Adoro aquele cara. Acho ele um ator mágico. Ele fez um papel fantástico. A cena lá em cima no telhado. Ainda outro dia falei com ele. A gente somos amigos, né? E ele tá vindo para Portugal, se vocês quiserem. Vou trazer ele para fazer teatro aqui também. Enfim, é um amigão. E gêmeos como eu. E ele, muito profissional, somos muito parecidos, cara, é impressionante. E ele fez uma cena espetacular lá em cima no telhado, com aquela vozinha, sou eu, hein? E coçando assim o chapéu, sabe? O cara fez num drama uma comédia, aquele cara é genial, muito profissional. Eu adoro gente profissional, adoro, adoro, adoro. Eu sou muito freak disso, né? Eu sou muito pesquisador. Não era. Ao longo do tempo fui me formando, mas eu não era. Na época da Chica da Silva era muito frágil.
Mas é experiência, né? Eu acho que a idade te traz experiência e muita novela te traz muita experiência. Você trabalha, troca com muitos atores diferentes, você vai aprendendo o que é aqui, o que é ali. Mas nessa novela Chica da Silva, pô, aquilo foi. Agora eu posso dizer, a gente era feliz e não sabia, cara. Eu acho que sabia. Gonçalo, é, enquanto você, na verdade, quando a gente olha para você durante a novela, quando a gente percebe ali, a gente não vê o sotaque português. E isso intriga bastante os nossos seguidores, porque eles pensam, ué, mas ele não é brasileiro? Como assim? E como num passe de mágica, quando a gente vê você nas redes sociais, em algumas Sim. novelas que você participou, a gente vê que parece outra voz. Como foi a aquisição do sotaque português para você que você consegue imprimir com tanta facilidade quando você está interpretando? Então, querido, eu tenho essa vantagem. Eu desde pequenininho, que o que eu ouço da mamãe, eu e meu querido, é esse tom. Claro, depois tenho o lado português do meu pai que fala assim, que eu entendo também, percebo e lido muito bem, mas eu tenho isso, né? Oi, mãe, desde pequenininho. Ô, pai, então como é que é? Vamos lá, está tudo certo? Então isso para mim não houve. Agora, eu tive um trabalho com fonoaudióloga, eu tive Rose Gonçalves na minha vida, que é tudo de bom, que é a melhor fonoaudióloga do Brasil para mim. Ela é fantástica, uma pessoa maravilhosa, e ela me ajudou muito. Me ajudou muito, nomeadamente, em outros trabalhos que eu fiz. Ah, eu fiz um com a Fernanda Rodrigues, foi As Canalhas, que foi muito legal. Eu fiz um episódio desses que aí eu perdi o sotaque total. O Avancini eu perguntei, você quer que eu faça de português? E ele, negativo, você vai fazer de brasileiro. Pumba, foi ele que escolheu. E ainda mais, ele vem e pergunta, e já agora que você é português, me indique aí um nome português, bem português. Cara, naquela hora me cai um flash. Não sei, Avancini, mas acho que Macário é um nome forte. Macário é um nome forte. Olha. E foi pensando. 2 dias depois, já vinha Dragão Macário. Ganhei o personagem e homenageei o meu pai. É o nome do meu pai. Então eu dei o nome do meu pai. Daí, quer dizer, sugeri o nome do meu pai e o Avancini aceitou. Foi muito Que louco. ótimo. De vez em quando eu vou estar colocando o meu áudio no mudo aqui, Gonçalo, porque parece que o pessoal está ouvindo um barulho. Eu acho que está vindo do meu dispositivo, então por isso que eu vou deixar no mudo. Eu estou te Ok. ouvindo Não para tem a evitar ver com esse essa barulho. janela aberta, não. Não é meu, não. Eu penso que talvez seja o meu, porque Ok. aconteceu numa live anterior, Ah, ok. então para Ok. evitar. Enquanto você estava falando, subi algumas perguntas aqui de algumas pessoas, eu gostaria Diga. que você pudesse responder. O Jackson pergunta para você se você assistiu alguma reprise da novela Chica da Silva. Eu vi na SBT, quando estive no Brasil uma vez, voltei aí e vi. Mas não, a gente aqui não tem acesso, não. Eu não tenho acesso aqui aos canais brasileiros. Tem até alguém que tem aí umas. É que eu não sou, eu não vejo muita televisão, eu confesso. Eu vejo filmes, eu vou muito ao cinema, eu vou muito a teatro e eu leio muito. Eu sou um cara meio outsider dessa nova geração completamente viciada nas séries, na coisa. Eu gosto de ver, mas tenho. Eu adoro, pô, não vou te mostrar, eu adoro isso aqui, isso é o meu quarto, né? Isso é, ó, uma bagunça, mas ó, é só livros, cara. Isso aqui é só livros, eu sou um rato de livros, ainda recebo os roteiros em papel, eu sou da velha geração. Essa coisa mas não tenho visto, não, mas vi um reprise só quando estava no Brasil, que passou na SBT, e eu fui, nomeadamente, à SBT receber os meus direitos autorais. Isso eu sei. Aí sim, você foi contratado ali junto com o elenco português, que era composto de artistas de Portugal. Eu gostaria de falar o nome deles aqui e eu gostaria que você pudesse falar um adjetivo, ou mais de um, se você quisesse, para esse artista que participou com você de Chica da Silva. Pode ser? Pode ser, claro. Começando por Anabela Teixeira, que foi a Senhoria Graça. Anabela Teixeira, doçura. Rosa Castro André, que foi a Joaquina.
Generosidade, meu amor, a Rosinha. Lídia Franco, que foi esqueci, não, deu branco agora, que A Dona Guiomar, Guiomar. peraí, eu tenho um adjetivo, mas eu não vou ser bonzinho, eu vou ser brincalhão. Calorosa. Cara, ela morria de calor, cara. Como ela reclamava do calor. Ela sempre tava com um abanico. Ai, credo, cruzes, que calor. Ai, que calor. Ai, que calor. Até ela virou o calor. Olha, então, Lídia, como é que tá o calor? Às vezes encontrava ela no ar-condicionado. Lídia, como é que tá essa? Calorzinho. Ai, credo, é muito calor no Brasil. Muito calor. E para finalizar, Antônio Marques, que foi o senhor Pereira. Cara, aí você me emociona. Você é meu amigo até, acompanhei ele até o funeral. Fui ao enterro dele. O Antônio, caraca, um adjetivo bom para o Antônio. Eu vou usar, não um adjetivo, eu vou usar um conjunto de palavras. Foi o cara que me ensinou a quebrar tabus. Aquele cara é um cara muito, 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 muito. Ele no Brasil se encontrou. Eu não posso falar do Antônio com um adjetivo. Ele se encontrou. Ele foi um encontro de um português que chega ao Brasil e se encontra como ser humano. Foi ver uma libertação, digamos. O Antônio Marcos é libertação. Porque o que aquele cara era o homem mais feliz do mundo, e isso você via. Eu estava sempre acompanhando, eles estavam no Hotel Otton, no Leblon, não, no Leme, e eu ia lá muito direto, ele, o Altair Lima, a, a Gutmann, a, a Gutmann é minha irmã até hoje, né? Quer dizer, ela fazia das dores. Não, a mãe das dores, como é que chamava? Eliana Não, Gutmann, tá certo? não, Eliana, sim, mas o papel dela. Dona É, Cel. Marcel. Isso. Mas é isso, o Antônio é uma pessoa maravilhosa. Trabalhei muito com ele aqui em Portugal também, quando eu voltei. Eu depois Chica da Silva, o diretor da Luxúria Soberba e Ira, uma peça que eu fiz aí com o Caco Ciocla, a Isabela Garcia, o Henrique Taxman. Eu fiz uma peça aí no Vanucci. Ele me trouxe para Portugal. Foi um brasileiro que me trouxe para Portugal para começar a fazer séries aqui. E aí eu engrenei aqui. Mas foi ele, o Wilson Solon. Se não fosse ele, eu não tinha vindo. Isso, se não me engano, foi em 1998, né, que você retorna para Portugal, correto? Exatamente. Voltei para fazer A Febre do Ouro Negro, uma série, e depois dessa série, aí entrei no mercado português, porque estava escasso de atores aqui da minha idade, né? Então eu entrei, já vinha com muita experiência, já vinha com 10 anos de experiência, então isso aí me abriram as portas e eu aí não saí daqui. Fiquei 10 anos direto, 10 anos trabalhando. Uau. Você já contou pra gente que não havia uma trajetória pré-determinada para o Dragão Macário. Então ele foi encaixado em várias tramas, né? Se a gente pegar os núcleos aí da novela Chica da Silva, você aparece, quando você não tem fala, você está ao fundo, de alguma forma, participando da cena. Você teve que esperar muito para gravar? Você gravava muito? Como é que era essa dinâmica da sua gravação da novela Chica da Silva? Até hoje, querido, até hoje. Ator espera. De vez em quando grava, sabe? É assim, você tem que aprender a lidar com a espera. A espera é tudo. Claro que a gente esperava muito. A gente esperava muito. Cenas em Maricá, então, você tinha que ter muita paciência. Com cavalo, com espada, com corrente, com tudo. Era muito complicado gravar essas cenas. Muito calor. Ah, a gente esperava muito, muito mesmo, mas não é diferente de todos os lugares. Novela é assim, cinema é pior. Cinema eu fiquei agora, eu vim de uma jornada agora 3 semanas em Bilbao, eu fiz um filme para crianças, muito legal, um filme que exigiu muito, muito fisicamente, e a gente estava trabalhando lá direto e esperava uma eternidade para poder filmar uma cena. E a gente ficou 2 dias fazendo um plano, 2
dias, pumba. Vários takes, vários takes, vários takes, vários takes. Aí muda cá, bora a luz. Ou seja, a espera faz parte. O problema era ir de ônibus, ir nas vans para Maricá, era tudo longe. A gente se encontrava no prédio da Blockson Imagem, no Flamengo, e aí ia ou para Água Grande, ou então passava a ponte Rio-Niterói, íamos lá para Maricá. Aí era lá a cidade cenográfica. E eu, como você disse, eu estava em quase todas as tramas. Eu estava ligado à trama das dores, com o Martim, ajudei eles. Eu virei depois o bom samaritano, né? Aquele que estuprou a personagem, se arrepende, e então tudo que era para salvar, para ajudar, o braço direito, assim, da Chica. O braço direito era o Zé Mulher, mas a extensão do braço, digamos assim, quem executava as coisas era eu. E de todos os lados, do contratador, da Violante até me pediu uns favores também. Todo mundo pedia favores pro Dragão Macaro. Isso é legal. É legal porque mas eu trabalhava muito, cara. Eu trabalhava todos os dias. Eu era um dito mesmo, vulgarizando, eu era um escravo do trabalho lá. Mesmo. Eu trabalhava das 8 às 8. Eu não tinha caô. Esperava muitas cenas, entre cenas e cenas, mas era uma alegria tão grande, cara. A turma era tão boa que eu preferia estar ali gravando do que estar na praia surfando. Na verdade é essa. Foi uma novela muito gostosa de se fazer. Com suor, os figurinos eram muito pesados, muito tecido, muito calor. Mas enfim, o resultado está aí. Verdade, que é maravilhoso. Enquanto está falando aqui, novamente eu vou falar um pouco sobre os comentários, algumas pessoas que apareceram aqui. Primeiro, o Naldo, ele é da Argentina, então, já que você já fala espanhol, gostaria que você pudesse mandar um alô para os nossos amigos que falam espanhol, que tem vários. Ok. Muy bien, pero ¿qué quiere que diga? ¿De qué tema? Lo que queiras. Bueno, mis amigos que hablan español, pues qué puedo decir y que les gusta la novela Chica da Silva. La verdad es que mi español viene de México, porque viví en México 5 años, me he formado en el CEA, Centro de Educación Artística de Televisa, y fueron mis mejores años de mi vida. Y luego me fui a Brasil y estuve desde 95 hasta 98, cuando vuelvo a Portugal. Luego estuve unos años aquí y regresé a Brasil otra vez y me fui a vivir a São Paulo. Y bueno, pues la verdad es que América Latina me fascina. Eso me fascina mucho. Yo fui muy feliz en México. Tengo muchos amigos latinos, artistas. Yo hago mucho un curso aquí en España que es Coraza, Juan Carlos Coraza, que él es un coach de actores profesionales y él lo que hace, él coge un actor de aquí, de ese país, de Brasil, de Argentina, de Estados Unidos, de Portugal, y hace un seminario 2 al año. Y en esos seminarios he conocido muchos artistas muy buenos de América Latina y eso es lo bueno, es que ahora los actores podemos intercambiar y el mercado de trabajo ha abierto por eso, porque nosotros cambiamos, ya no dependes tanto de los agentes, de las producciones, porque entre los actores decimos lo que hay. O sea, yo recomiendo para los latinos que vienen a Portugal, yo recomiendo a estos tíos, ¿sabes? Y así es el cambio, hacemos con la generosidad y así conseguimos más trabajos. Yo soy muy conectado con el todo y principalmente con los otros actores, mis compañeros. Gracias, gracias. Que bueno. Eles estão Encantado. aqui. Gonzalo, você começou falando um pouco sobre as locações. Eu queria que você pudesse continuar, porque você fez muita cena em Rio, né? Seja fazendo expedições com o contratador, ou com a Clara no Rio, né? Também. Ou em busca à noite, muita busca com Jacobino. Eu fui a todas, cara. Eu vivi em Xerém, eu vivi em Maricá. Eu era completamente, eu vestia aquela camiseta, porque a gente não tinha tempo. A gente não tinha tempo para a vida. A nossa vida, quando a gente saía dali, para você ter uma noção, a gente ia pro hotel dos amigos. Quantas vezes eu não dormi no quarto do Jacobino? Oh, ele tinha 2 caminhas, aí eu tomava, a gente ia, eu gostava de tomar um copinho de leite, que é leite, gonga, que é leite, gonga. Aí eu tomava um copinho de leite,
a gente falava, ficava ouvindo as ondas do mar. Ah, não vai para casa não, dorme aí. Eu tinha bicicleta, andava sempre de bicicleta. Eu tenho até hoje tenho uma casa. Eu tenho uma casa aí no Rio de Janeiro. Eu tenho uma casa aí na saída do túnel Rebouças, na igreja Santa Margarida Maria. Eu tenho aí uma casinha pequenininha, mas charmosa. E é isso. Mas deixa eu responder aqui uma pergunta que eu vi aqui. Eu tenho. Eu guardo de todos os meus personagens, eu tenho um acervo. Eu não posso mostrar para vocês aqui agora, porque teria que sair daqui e ir na garagem e daria um trampo. Mas eu mostraria o meu acervo de figurino. Eu tenho uma peça de roupa de todos os figurinos. E eu tenho o figurino completo do Dragão Macário da Chica da Silva. Completo. Tem todos os meus figurinos. Todos. Eu peço e quando não dão, eu compro. Eu vou lá, o figurino, não dão, eu diz qual é a loja, eu vou lá, eu compro. Eu tenho todas as minhas personagens. É um acervo grande, hein? É aí quando eu estou deprimido, eu vou lá e eu vejo, Uau. uau, peraí, já existe uma história. Sabe? Quando você quer agarrar motivação, aí eu vou àquele acervo e ver, pera, calma, já tem história, vamos lá. Bola pra frente. Tira uma foto e depois manda pra gente. Vai ser um prazer Mande postar sim, aqui. mande sim, mande sim. Vários personagens. Tem um lugar com desumidificador por causa da roupa, tudo bem cuidadinho, sabe? Porque eu tenho roupas muito antigas, tenho o figurino que eu fiz de uma série Sem Limites, com o Rodrigo Santoro e o professor da Casa de Papel. A gente fez uma série Sem Limites que está na Prime Video, já saiu no Brasil também, que o Rodrigo faz de Fernando de Magalhães. Eu tenho esse acervo todo também, que é lindo, é figurino de época, né? Eu fiz muita coisa de época ao longo da minha carreira. Eu gosto. Inclusive, eu encontrei um Reels que eu até postei aqui de alguns personagens que você fez também de época, maravilhosos. A Zayla fez uma pergunta aqui em questão montaria. Eu já vi você falando num vídeo que você gosta de montar a cavalos, né? Então, eu acredito que Sim. Chica da Silva não foi tão difícil para você para fazer montaria. Perguntando sobre os figurantes, que nem todos eles sabiam conduzir um cavalo, teve algum problema, algum acidente, ou tinha, com regularidade, pessoas que não sabiam montar? Havia sempre complicações, era muito complicado, mas eles normalmente eles eram muito rigorosos nisso, eles eram rigorosos no ver quem tem cavalo e que cavalos davam a quem. O meu cavalo e o cavalo do contratador eram os dois únicos cavalos inteiros que havia. Cavalo inteiro, sabe, né? Com tudo, porque eles normalmente castram os cavalos para ficar mais brandos, mais mansos. E os nossos eram inteiros. Porque eu monto bem já há muitos anos e o Wagner também. Ele pegava bem no cavalo dele. O cavalo dele era lindo. Tinha uma crina negra e era meio bege. Era muito bonito o cavalo dele. Muita cenoura eu levei para aqueles cavalos, muita maçã. Eu babava o ovo deles, levava torrão de açúcar. Oh, esquece, o cavalo tinha uma ligação comigo. Eles me emprestavam o cavalo. Mas eu vi lá umas complicações sim com espadas, alguns cortes com espadas no chão. Eu próprio torci o pé, tive um entorse. Fiz até uma cena que eles botaram uma meia porque eu tive que ir de gesso, tive que montar a cavalo de gesso, que não podia perder as cenas e eu fui. Eu torci o pé numa cena e foi cruel. O pé ficou desse tamanho. Por causa de uma espada de um figurante, que aquilo era calçada portuguesa, né? Com espada, aquilo escorregava muito. Quando chovia e estava assim uma garoa, aquilo escorregava muito. Às vezes era muito complicado. Os próprios cavalos para subir, escorregavam. A subida da casa do Martim, quando vai para o centro, aquela subida ali, aquilo era muito íngreme. E às vezes os cavalos e os coxos, aquilo havia ali complicações. Eu vi ali umas cenas complicadas. Mas acho que correu tudo bem. Alguns acidentes. Sim, eu torci o pé, a Giovana também. Giovana Antonelli também torceu o pé. 2 dias depois de mim. Que eu sei que ela foi ao mesmo hospital. Você falou que você tem um figurino de todos os seus personagens. O Fábio perguntou aqui se por acaso você tem um figurino que você teve que vestir-se de mulher na cena em que você tá com o Piva ali, os dois têm Adorava, que se vestir de... adorava, não, só trouxe o do Dragão Macaro. Aí, que era lindo ter todos, essa foi linda. Essa, para eu escapar, eles me vestem de mulher, foi lindo, 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 lindo. Não, e o mais bonito, o mais engraçado, era todo o preparo.
Porque filmar e depois já está filmado é uma coisa. Agora imagina o que é os bastidores. Imagina a Beltrão botando a peruca. Ah, não, você não vai com ela. Tu vais com a melhor peruca de todas. Eu vou conseguir uma peruca fashion. E o Piva, olha, não quero uma melhor que a minha, viu? Não, 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 peraí. Oh, era todo mundo zoando, vestido de mulher, até o contratador. Não, 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 leva esse, todo mundo zoando comigo. Eu falei, pô, cara, pô, posso fazer o meu papel? Eu tô ficando nervoso. Muito legal. Era uma turma muito bacana, cara. Muito bacana. Todo mundo. Eu sou suspeito para falar, porque eu me dei bem com todo mundo, de A a Z. Não tem um cara que eu possa dizer assim, cara, ovelha negra. Não tem, não tem. Toda a gente tem defeitos, né? Eu próprio, todo mundo. Cada um de vez em quando tinha lá o surto de estrelismo, tava com muito calor, não dormiu bem, tá cansado, tudo bem, tá mais mal disposto, mas isso não fala da pessoa. A pessoa não é uma coisa só, a pessoa são momentos. E na balança os momentos foram todos muito positivos. Eu, pelo menos, tive essa visão. Não sei se todos os outros atores tiveram. E Gonçalo, você pode contar pra gente alguma piada que existia nos bastidores, alguma brincadeira que vocês faziam, alguma coisa que aconteceu em off que ninguém soube, que você se recorda? Você é um cara Tanta muito coisa, brincalhão, tanta provavelmente você coisa. deve ter visto muito. Cara, eu sou muito brincalhão, bastidores, eu sou muito brincalhão. Entrando em cena, eu viro uma pessoa muito, aos olhos de muitas pessoas, talvez até arrogante, porque eu viro muito concentrado. Então, toda aquela brincadeira que está fora, eu ali já me boto no papel. Eu sou um ator que eu tenho que me concentrar para entrar em cena. Não sou aquele cara que estou, bora. Hum, não funciona. Funciona muito melhor se você já for preparado. Isso é uma coisa que você vai entendendo ao longo dos anos. Quanto mais preparado você vai agora. Bastidores, pô, aquele refeitório era uma loucura. Aquele refeitório era uma loucura. Eu sou suspeito, cara, porque eu me dei muito bem com. Nós tínhamos uma turma, né? A, a, a Gutmann, a Carlinha Regina, o Altair Lima, o Matheus Pettinati, nós éramos um quarteto. Eu estava muito com as meninas portuguesas, o Antônio Marques andava com ele vivia lá em casa, imagina. Então a gente tinha uma turma, né, que estava sempre junto. Ah, lembro muito bem, a gente estava sempre no hotel, porque eles estavam todos, os atores paulistas estavam no mesmo hotel que os atores portugueses, tudo no Otton Palace, ali no Leme. É. E então eram todos lá. Então eu ia, os quartos deles eram a nossa casa. A gente saía da gravação, a gente ia para lá, muitas vezes jantava e batia o texto da cena do dia seguinte. Eram tantas pá, ali, conversando, tomando cervejinha, pá, e dava um mergulho na praia, aí subia, tal, dia seguinte, 8 da manhã, Maricá, tal, vamos embora de novo. Era uma, era uma rotina, né? Depois as famílias dos atores vinham ao fim de semana, a gente se juntava todos para comer. Foi um ano e tal de alegria, cara. E claro, muitas brincadeiras, né? Eu brincava muito com o Antônio Marques, por causa do português. Eu zoava muito o Antônio. E ele vinha, fazia o papel intenso, para eu, Antônio, eles disseram que não entenderam. A sério? Opa, é impressionante, desculpa lá, como é que os brasileiros não entendem o que o gajo está a falar? Desculpa lá. Oh, António, tens que abrir mais a boca. Opa, ele ia falar com o diretor. Olha, desculpa lá, mas o que é que está errado? Não, nada, eu não falei nada. Aí ele ficava com uma cara. Ó, malandro, anda cá, meu. Eu vou te pegar. Eu zoava muito com o Antônio. O Antônio tinha um sentido de humor muito bom. Muito bom. Porque o Antônio Marques, aqui em Portugal, ele era tido como um diretor de teatro, um homem de teatro, de peso, um grande ator e tudo. Mas aí, e achavam que ele era muito arrogante, muito sério. Não, eu conheci o lado do Antônio maravilhoso. Ótimo. Enquanto você estava falando aqui, subiram alguns comentários em relação. O do Ed. Oi, Ed, obrigado por ter mandado a pergunta sobre se você foi muito cantado. E eu já ia falar sobre essa pergunta, porque o seu personagem na novela recebe muitas cantadas, né? Sempre você é citado como um garboso, Uhum. como um lorde, né, dentro da novela aí. Mas e nos bastidores, né? Você teve
como pode dizer, foi muito cantado pelas brasileiras ou pelos brasileiros, não sei, naquela época. Como foi a repercussão do seu Geral, personagem? geral, brasileiro não tem limite. Brasileiro quando gosta vai dar em cima. Isso é uma coisa maravilhosa. Sim, sim. Não tive momentos maus no Brasil, não. Foi só alegria. Fui bem cantado e cantei também, que eu sou. Agora já tô calmo, mas eu era arisco, eu era arisco, eu era arisco, eu era arisco. Fui muito arisco e muito namorador, cara. O Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, onde as pessoas não têm preconceito, as pessoas estão livres, estão. Eu não sei, eu sou suspeito, cara, porque eu vivi 20 e tantos anos no Brasil, entre vai e volta, e pronto, eu posso dizer que eu nunca fui assaltado, saca? Eu nunca passei, nunca vi, assim, brigas, tiros e tal. Eu sei que a gente vê as notícias, eu sei que há muita violência, mas eu não sei se é uma questão energética, mas a minha volta nunca. Exatamente. Chegou aqui Jaime Periade, ele está aqui na nossa live, então só para Jaiminho, um beijo, meu amor, só falando bem de você. E, e onde é que eu ia, já não sei. você falou que você nunca foi assaltado no Rio. Então, eu tive uma vida muito boa no Rio, cara. A gente tinha uma vida bacana. Olha, falando do Jaime, o Jaime uma vez me levou de Maricá. Ia eu, a Rosa, ele e mais alguém. Não sei se era o Matheus. A gente foi num Jeep, que ele tinha um Jeep cinza. Acho que era uma Blazer. E a gente foi direto para uma praia que só ele conhecia ali, a caminho do Rio de Janeiro. A gente tomou um banho, uma praia que só cabiam 10 pessoas. Não lembro o nome, mas fantástica. A gente pegou um Porto Sol. Agora vocês vêm comigo. A gente foi, desceu. Falei, ei, Santo Jaime. Maravilhoso. A gente tinha esse momento, sabe? E depois havia uma união muito grande entre os brasileiros e os portugueses. Todos os brasileiros queriam pegar os atores portugueses para levar para um lugar. Então a gente foi se reunindo e a gente andava meio junto, cara. Era muito legal. Muito legal. Houve uma pergunta aqui do Júlio, um dos nossos seguidores, ele disse que se houve preconceito em algum momento por você ser português, no caso, ou dos brasileiros, ou mesmo para ser chamado para produções do Brasil. Porque não é tão Não, comum a gente ver, melhor, não é tão comum na época, né, ver sim. atores portugueses atuando no Brasil. Sim, sim. Segundo a reza a história, e não é por nada, mas eu fui o primeiro a chegar com essa questão da malhação. Depois teve aí o Paulo Pires já na Globo, e foram eles. Eu nunca senti isso, cara. Eu nunca senti isso. Mas é que também, eu não sei se é pela personalidade. Eu tenho uma personalidade meio carioca. O Rodrigo Santoro diz que eu sou o Portuga mais carioca que ele conhece. Porque eu tive aí a turma, né? E eu me adaptei, eu me adapto. Eu sou um meio camaleão. Eu vou por lugar, eu sou do lugar. Eu viro o lugar, entendeu? Eu não vou chegando com uma imposição de uma cultura, tentando implantar uma cultura num país que já tem a sua própria. Vai e conhece essa. Assim fiz no México, assim fiz nos Estados Unidos, assim. Nos Estados Unidos foi mais complicado, porque a questão cultural depois foi um pouco choque, né? Porque não tem tanta essa amabilidade, esse toque, essa que tem no Brasil e na América Latina. Mas esse preconceito nunca senti. Muita piada de português, mas eu nunca levava mal. Nunca, se você leva mal, eu aprendi uma coisa no México que é el que se enoja pierde. Vamos a jugar, pero el que se enoja pierde. Tipo, sabes, vamos a hacer bromas. Tú eres esto, no, tú eres el otro, tú eres el otro. Vamos a hacer así, pero el que se enoja pierde. Então, eu nunca me chateava, cara. Mas aí era zoado pra caramba, né? Ó, tu sabe aquela outra? Vem, vai, manda. Essa eu não sei, manda. Aí eu ria. Aí quando eles me perguntavam, vem cá, e não há, fala sério, não há o português não faz piada de brasileiro, não há uma piada de brasileiro, não. Tudo que a gente fala é verdade. Ou seja, eu matava eles assim. Era a única que eu tinha. Eu deixava eles falar. E no final da noite eu matava essa. E saía sempre todo mundo rindo e estava tudo na paz. Não, eu só tenho alegria com a minha turma brasileira. E, Eu ó, sou meio brasileiro, né, cara? Eu sou meio brasileiro. Metade da minha vida foi passada aí. Mãe brasileira, pai português, ou seja, eu tenho passaporte, duplo passaporte. Então, não tem essa. Não, eu não sinto isso. Mas acho que depende também daquilo que você vê.
sabe? Acho que essa coisa do preconceito também tem muito aquilo que você vê, como você se sente ofendido, se o seu ego tá maltratado e você necessita de miminhos, de carinho. Eu nunca fui nessa onda, cara. Eu sempre fui numa onda mais de na humildade certa, sabe? Tenho o meu valor, sei me valorizar, mas aceito aquilo que me propõe, porque tem que começar, tem que. Primeiro eu mostro o trabalho, depois eu cobro. Aquela coisa de já chegar cobrando sem dar trabalho sempre me fez muita confusão. Eu acho que é aí onde entra a verdadeira humildade. E não aquela falsa, ai, eu sou legal, vê a minha. Que a gente levava videocassete antes, né? Eu até tenho aqui, ó, até tem aqui um monte, vou te mostrar. Caramba! Tem aqui, ó, uma coisa que já não há, olha. Ó, meu amigo. De Chica da Silva? Isso aqui, por acaso não, essa é da série Febre do Ouro Negro. Mas eu tenho isto da Chica da Silva, que era o cameraman, o Batatinha. Batatinha, acho que era Batatinha, não sei se era Batatinha. O Bolinha, o Bolinha. O Bolinha, o cameraman genial, ele abriu um negócio que ele tinha 3 vídeos, VHS, e ele, o que ele fazia era, ele gravava as cenas de todos e depois vendia o videocassete para os atores. Então eu comprei todos das minhas cenas, só com as minhas cenas. Todos os atores faziam isso. Foi o primeiro cara a fazer isso no Brasil. Uau! Compartilha com a gente, né, Gonçalo? O quê? Digitaliza. Eu compro se você quiser. Muito legal, muito legal. Bolonha! É o Bolinha, ô Jaime, é o Bolinha. Baixinho, gordinho, sarado, muito legal. Turma boa. Gonçalo, muitas pessoas perguntaram aqui, inclusive a Nilza, se você tem um contato com o Vitor Wagner, que foi a pessoa com quem mais você contracenou, juntamente com a Galisteu aí. Acreditam que vocês tiveram uma ligação muito grande por causa do número de cenas que vocês tiveram juntos. Sim, ele era uma pessoa muito focada, muito concentrado no trabalho. Ele tinha uma carga muito grande, né? Era carga até demais para qualquer ator. Ele levava as cenas, ele tinha a gaveta dele, ele via as cenas que era muita carga, ele tinha muito texto. Então ele era uma máquina, né? O cara era o cara que mais gravava, ele e a Violante. E a Chica, obviamente. Eram os 3 que mais gravavam. Mas eu fiquei com uma ligação boa, não porque ele era de São Paulo e ele tinha uma outra turma, cara. Ele não se envolvia muito com a gente, não. O Vitor era muito mais na dele. E eu acredito até por causa da quantidade de texto que ele tinha que decorar. Aquele cara era um cara que não tinha muita liberdade como a gente poder... sair, não sei, porque o cara era todos os dias. Nunca lhe perguntei isso. Mas depois fiquei amigo do irmão dele, que também é ator, e a gente se viu umas 2, 3 vezes depois, mas nunca mais perdi o contato dele completamente. Não é do meu hall de amigos agora, porque não sei nem o que ele está fazendo. Ele chegou a dizer para mim também em live que era gravar e correr para casa para decorar mais. Gravar, correr para casa e decorar mais. Ele tinha dúvida, não tem dúvida. Ele estava ali entre grandes, então ele queria demonstrar que ele podia pelo menos contracenar com aquelas pessoas, então ele era muito preocupado com essa questão de mostrar o melhor dele. Legal. Porque o cara dizer isso. tinha que fazer, cara. Aquilo era muito texto. E as coisas não saem, né? O cara fazia muito plano, era kill a kill, pum, pum, pum. Às vezes era fala a fala. Eu estava muito cansado, é normal. A cabeça tem um limite, né? Nós não somos computadores. O próprio computador tem um limite? Não tem. Os RAMs ou não sei o que não tem a capacidade máxima, então. Imagina aqui dentro. Que é ilógico, não é lógico. Isso aqui não é lógico, né? É sobre isso. Gonçalo, eu quero te agradecer por essa live. Para mim foi um momento maravilhoso. Eu estava esperando ansiosamente por esse dia e eu fico muito feliz a ficar registrado aqui no nosso Instagram. Salve essa live. Posteriormente, quem quiser ver vai ter essa oportunidade. Eu sei que atualmente você está na série Boundless, né, que é Sem Limites. Vejam, porque não só eu, o Rodrigo Santoro está maravilhoso. Eu fiz o coach para ele, eu faço de cunhado dele.
Ele fez um trabalho fantástico, eu também, obviamente, e todos os outros atores. Foi um trabalho muito sério, foi a maior produção espanhola. Vejam também a série do Ayrton Senna que vai sair agora. Eu estou no primeiro episódio. Tenho a honra de fazer parte dessa magnífica história do meu querido Ayrton Senna, que eu era fã. E então vejam esses dois trabalhos que eu acho que vale a pena. Com certeza. Muito obrigado por ceder esse tempo, né? Imagina. Provavelmente as meninas um pouquinho vão encontrar você já pronto para recebê-las. Não, tranquilo. Eu agora estava falando com vocês, já mandaram uma mensagem. Papai, vou jantar em casa da amiga tal. Vai embora. Está assim com 8 anos, imagina quando tiver 18. Já não a vejo. Por isso. Você tem um Maravilha. excelente. Caso você queira mandar alguma mensagem para o pessoal que nos acompanhou, no público, o momento é seu. Bueno, para mis amigos de habla España, bueno, muchas gracias por el cariño. Soy un amante de América Latina, yo creo que eso se ve claro. Y bueno, deseo mucha salud para toda la gente, mucha salud y más salud. Porque lo demás es fácil, es nada más correr atrás de los objetivos. E para os meus amigos brasileiros, minha turma maravilhosa, um beijo muito grande. Obrigado por esse carinho, por o trabalho maravilhoso que a gente fez. E é uma honra estar aqui hoje. Para mim é uma honra estar aqui, porque você fez uma coisa fantástica. E eu tiro meu chapéu para você, porque não é a questão do ego da puxar uma novela, é que você foi atrás de uma obra, você foi atrás de umas raízes, você foi atrás de uma mensagem. E isso é arrepiante, isso é maravilhoso. Continue assim. E conte sempre comigo, para que eu puder te ajudar, tá? Muito obrigado. Eu quero saber que a novela é importante, porque ela fala muito sobre as minhas raízes, e eu me reconheço muito através da história contada, a maneira como foi contada, as pessoas que estavam ali, porque fala também sobre, né, todo um contexto histórico que mudou a minha vida como ser humano. Então, você não vê tanto TV, mas a cultura, quando ela nos toca, ela nos liga aquela luzinha do conhecimento, né? E o conhecimento é uma coisa que liberta o ser humano e faz ele pensar sobre a sua própria existência, entender a existência dele e saber o motivo pelo qual ele existe. Então, essas lives e toda essa página é justamente para essa celebração do conhecimento, da importância de a gente conhecer a nossa história, para mudar o nosso futuro e deixar um futuro melhor para as gerações que estão por vir. Então, muito obrigado por aceitar e a gente se vê numa próxima. Perfeito. Beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Muita saúde. Muita saúde. Jaime Periardi, um beijo, te amo. Até já. Até já. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Bom domingo para vocês. Tudo de bom, Gonçalo. Beijo, querido. Obrigado.